Olá, lindonas do meu coração e lindões também, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje tem babado. Gente, eu descobri uma base que pode ser super considerada como prima baratinha da Studio Fix da MAC. E no vídeo de hoje eu vou comparar pra vocês e duelar a base Studio Fix da MAC versus a base mate da Catarine Hill. E vocês vão poder conferir comigo o quanto essas duas bases são parecidas. Bora acompanhar comigo a aplicação e todos os detalhes dessa duplinha aqui. Bom, lindezas, agora vamos para a aplicação e comparação das duas bases. Então, de um lado eu vou aplicar a Studio Fix da MAC e do outro lado eu vou aplicar a base da Catarine Hill. Começo então com a base da MAC, eu vou aplicar diretamente aqui no rosto. Como ela não é tão líquida, dá para aplicar aqui direto. A textura da base MAC. E vou espalhar com uma esponjinha a base. Ó, amores, essa é a cobertura que a base me entregou com apenas uma camada, então fica uma pele bem bonita, com uma textura mate, né? Porém, ela mantém um pouco do viço natural que tava da minha pele, mas eu quero aumentar um pouquinho mais para vocês verem a cobertura da base, né? Com mais um pouco de camada aqui, então eu vou subir um pouquinho mais a cobertura e, consequentemente, o efeito mate da pele. Agora, enquanto a base MAC assenta, eu já vou aplicar aqui a base da Catarine. A base da Catarine, ela já tem uma fórmula um pouco mais fluida. Então ela vem aqui nesse conta-gotas, que não funciona muito bem, vamos combinar. Mas ela já é bem mais fluida que a base da MAC, ó. Então eu vou passar aqui, ó. A base da MAC, ela é bem mais cremosa, então ela já dá uma cobertura maior logo que você vai espalhando assim com o dedo. Tô fazendo isso mesmo só pra mostrar pra vocês a referência de textura. E a diferença de uma e de outra é a fragrância. A fragrância da Teal lembra um pouco talco, mas é um talco suave, bem gostoso, eu acho agradável. Era um pouco forte quando eu comprei, mas conforme eu fui usando, esse cheiro foi diminuindo e começou a me agradar. Já a base da MAC, ela tem um cheiro ruim de natureza, um cheiro químico, e quanto mais velha a base fica, quanto mais tempo você tem a base, parece que pior vai ficando o cheiro. Então, em termos de fragrância, eu acho que a base da Teal é muito melhor. Agora eu vou espalhar a base Teal para vocês verem. Eu passei uma pequena quantidade para fazer uma camada mais leve no começo para vocês verem. E depois eu vou aumentar a cobertura para vocês verem como que fica com duas camadas. Então, ó, aquele pouquinho eu espalhei. A base Teal parece mais aguada, sabe? Ela dá bem menos cobertura. Ó, amores, uma camada da base Teal, Catarine Hill, mas a gente fala Teal que é mais fácil, aplicada, ó. E dá pra ver que elas são bem semelhantes, ambas são bases mates, mas que tem aquele soft mate, elas não ficam extremamente secas e nem parece que você finalizou a pele com pó. E elas mantêm um pouco o viço na pele, sabe? Então, tanto uma quanto outra, elas mantêm o viço que você tiver natural da sua pele, principalmente se você hidratou bem a sua pele antes, elas vão continuar mostrando essa hidratação de certa forma, né? A base Teal, ela tá um pouquinho mais amarelada e por ela ser mais fluida, ela tá dando um pouco menos de cobertura na primeira camada. Assim como eu fiz com a base da MAC, eu vou aplicar uma segunda camada pra aumentar a cobertura dessa base, ó. Então, a gente consegue construir
Então, eu tô usando o outro lado da esponja, tá? E eu vou, ó, começar a aumentar a camada. O bom dessas duas bases é que elas são finas, elas têm uma textura fina, sabe? Não é aquela base que quanto mais camada você põe, mais ela engrossa e deixa a sua pele com aspecto carregado. Não, elas têm uma fórmula super finas, refinada assim, sabe? Agora eu vou completar aqui a segunda camada da base Catarine. Prontinho, amores, dei a segunda camada da base Chill e aí tá o resultado. Agora eu vou aproximar a pele pra vocês verem a diferença de uma e de outra. De um lado temos a Studio Fix da MAC, ó, amores. Esse é o resultado, essa é a cobertura, ó. Ela ressalta minimamente as minhas linhas finas, ela não mostra muito, sabe? Ela não piora a textura da minha pele. Essa região, ó, ela cobre bem as minhas manchas, não completamente, mas cobre bem. E a região dos olhos, ó, craquela muito pouquinho, fica bem ok, ó, bem bonito. Não é aquele mate super opaco, sabe? A mesma coisa acontece com a cobertura da Chill, ó. Ela tem um tom mais claro, um pouquinho, um pouco mais amarelado, mas ainda assim, ó, bem dentro do meu tom, tanto uma quanto a outra, as duas são bem adequadas, né? E a base da Chill, ó, aqui nessa região da testa, a mesma coisa que faz a base da MAC, faz a base da Chill, ela mantém as minhas linhas, ela nem acentua, nem marca texturas a mais do que a minha pele realmente tem, fica bem ok, ó. Elas são muito semelhantes na cobertura, dá pra ver pela testa. E na região do rosto, ó, aqui abaixo dos olhos, ela se comporta um pouquinho pior do que a da MAC. Eu acho que ela marca um pouco mais e envelhece um pouco mais essa região, né? Ela acumula talvez um pouco mais, mas nessa parte aqui, ó, ela se comporta muito bem com os poros, ela deixa a pele com o viço conforme você movimenta, ó. E eu vejo sim na base da Catarine Hill uma prima baratinha da Studio Fix da MAC. Ó, amores, então aqui estão as duas bases. Olhando aqui ao vivo, e o que eu percebo usando essas bases é que elas são realmente muito parecidas. Elas têm exatamente a mesma textura, o mesmo nível de cobertura, e a única coisa perceptível pra mim de diferença aqui é realmente a tonalidade, porque a base da Catarine Hill está um pouquinho mais clara, está com um tomzinho um pouquinho mais amarelado, e também o que eu percebo assim é a fragrância. Desse lado eu sinto a fragrância da MAC, e desse lado do rosto eu sinto a fragrância da Catarine Hill, que no caso pra mim é mais agradável. Mas olhando a cobertura da pele, é como se eu tivesse passado exatamente a mesma base, só que com tonalidades diferentes. Uma outra pequena diferença entre uma e outra que eu acho importante pontuar pra vocês é que na sensação de toque de pele, a base da MAC dá uma sensação de que é mais sequinha do que a da Catarine Hill. Parece que a base da MAC, ela seca mais do que a da Catarine. Mas na verdade, as duas secam bem. É que a base da MAC vai secar mais rápido do que a da Catarine. Até porque deu pra ver na hora da aplicação que a base da Catarine ela é bem mais fluida, bem mais aguada. Ela realmente parece muito mais aguada. Mas no geral, as duas ficam bem sequinhas depois aí de um tempo da aplicação, tá? Bom, lindezas, vocês viram aí a comparação das duas bases, como elas são semelhantes na textura, na cobertura, né, e até um pouco na tonalidade. Em geral, as duas parecem muito, então eu posso considerar, e como eu mostrei pra vocês, que a base da Catarine Hill realmente pode ser dita e vista como uma prima baratinha da base MAC. Espero que vocês tenham gostado dessa demonstração, dessa comparação, e se você gostou, já quero pedir pra você deixar o seu like aqui no vídeo pra mim. Vou deixando aquele super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Ah! Deixa a sugestão aqui nos comentários de qual base vocês querem que eu duelo pra vocês.